Eu cumprimento a todo o povo na gloriosa paz do Senhor Jesus, meus amados e queridos irmãos. E hoje nós queremos trazer uma mensagem muito forte, vindo diretamente do trono de Deus para o meu e o seu coração. E hoje, meu querido e meu amado irmão, eu tenho certeza que essa mensagem aqui, Deus vai falar poderosamente aos nossos corações. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia, a palavra de Deus. Mas se você não tiver uma Bíblia, não tem problema, você ouve, porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então nós vamos meditar aqui no Salmo 1, e nesse Salmo nós vamos descobrir qual é o prazer do cristão para ele poder estar na presença de Deus. Esse salmo aqui, nós vamos trazer uma revelação, qual é o prazer do cristão na presença de Deus. Então, o Salmo 1, a partir do 1, ele diz assim: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei ele medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo que ele faz será bem sucedido. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Meus amados, esse salmo aqui também, ele nos traz um grande alerta. A palavra bem-aventurado significa feliz. Ele diz que é feliz o homem que não anda no conselho dos ímpios. Ímpio é aquela pessoa que não conhece a Deus, não conhece a palavra de Deus. Então, você não deve andar pelo conselho daquelas pessoas que não conhecem a Deus, porque elas só dão conselho para o mal. A Bíblia diz que há caminhos que aos olhos do homem parecem direito, mas no final são caminhos de morte. Então, o conselho do ímpio, ele só fala coisa que não agrada a Deus. A Bíblia diz que a boca do ímpio é um sepulcro aberto. Se você for lá no cemitério e abrir um sepulcro, vai sair defunto podre. E a boca do ímpio, do homem sem Deus, só sai palavrão, engano e mentira. Então a Bíblia diz que nós não devemos, aleluia, que é feliz o homem que não anda no conselho dos ímpios, mas ele anda no conselho de Deus, no conselho do Senhor. Lá em Provérbios 16:1, a Bíblia diz que o homem faz plano, mas quem dá a última palavra é Deus. Ele diz, ele não se assenta na roda dos escarnecedores. Quer dizer, ele não fica no meio dos ímpios, porque você sabe que o homem sem Deus ali, onde eles estão, eles só falam coisas que não agradam a Deus, né? Ali nas festas, nas bebedeiras, é palavrão, é mentira, engano. Então, ele não fica no meio dos escarnecedores. Ele só faz pregar a palavra do Senhor, louvado seja Deus. E a Bíblia diz, mas antes o seu prazer, o prazer do cristão, olha só essa revelação aqui muito forte, mas antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei ele medita de dia e de noite. A Bíblia diz que o prazer do cristão é estar meditando na palavra de Deus, é estar buscando conhecimento da palavra de Deus, porque quando ele tem prazer nas coisas de Deus, quando ele serve a Deus de verdade, ele tem prazer em estar lendo a palavra de Deus, porque é através da leitura da palavra de Deus que ele vai alimentar a sua alma, e através da leitura da palavra de Deus, ele vai aprender mais a obedecer ao Senhor, louvado seja Deus. Olha só o que diz no livro de Josué, capítulo 1, a partir do versículo 8, olha só o que diz a palavra de Deus. Não cesse de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenha cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito, então fará prosperar o teu caminho e será bem sucedido. Você quer prosperar no seu caminho e ser bem sucedido em tudo que tu fizer? A Bíblia diz, então medita nele de dia e de noite, medita na lei, como nós lemos aqui no Salmo, né?
ele tem prazer, aleluia, em meditar na palavra de Deus. Então, o cristão verdadeiro, ele não perde tempo com as coisas desse mundo, né? Ele não está ali na internet postando vídeo, falando mal de A, de B, de C, né? Isso aí muitas das vezes até escandaliza a palavra de Deus, porque nós temos que ser um instrumento de bênção. Então, quando você posta um vídeo falando mal de A, B e C, você está escandalizando as coisas de Deus, porque nós temos que ser exemplo, nós temos que ser um instrumento de bênção, não de maldição, não tropeço, mas temos que espalhar a palavra de Deus, porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então nós temos que ser um instrumento de bênção nas mãos de Deus. Quando uma pessoa, ela pega o tempo que ela tem e gasta todinho postando vídeo, falando mal de fulano, de ciclano, de bertano, ela não tem prazer na lei de Deus, ela não tem prazer em estar na presença de Deus, porque quem tem prazer não perde tempo com as coisas desse mundo. Ele pega o tempo que é precioso, que você tem de mais precioso nessa vida depois de Jesus e da tua salvação. O que você tem de mais precioso é o seu tempo. Você pega o seu tempo e usa, aleluia, meditando na palavra de Deus. Você quer aprender mais, você quer conhecer para obedecer, para praticar, para agradar a Deus, para andar na presença de Deus, para fazer a vontade de Deus, porque aí você sabe que quando você agrada a Deus, aleluia, a Bíblia diz: agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Está lá no Salmo 37, 3 e 4. Agrada-te do Senhor e Ele satisfaz o desejo do teu coração. Quando você agrada a Deus, meditando na palavra, obedecendo a palavra, vivendo a palavra, você agrada a Deus, aí Deus satisfaz o desejo do teu coração, realiza aquilo que você quer. Louvado seja Deus. Ele diz: ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas, aleluia, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Você quer que tudo que você faça seja bem sucedido e dê certo? Então a Bíblia diz: você tem que meditar na palavra, você tem que buscar conhecimento da palavra. Sabe por quê? Porque quando você está meditando, quando você está lendo, aleluia, lá em 2 Pedro 3,18 diz assim, ó: crescei na graça e no conhecimento. Então quando você está meditando, você vai crescer na graça e no conhecimento da palavra de Deus, conhecer para obedecer e andar na presença de Deus. Louvado seja Deus. Lembra quando Deus apareceu para Salomão? Deus disse para Salomão: Salomão, pede o que tu queres que eu te darei. E Salomão disse: Senhor, me dá só sabedoria para eu tomar conta do teu povo. E o Senhor disse: como tu foi sábio no teu pedido, não pediu riqueza, fama, nem poder, nem a derrota dos teus inimigos, não só te darei sabedoria, mas te darei riqueza e fama. E Salomão foi o homem mais rico e mais sábio, porque ele pediu sabedoria de Deus, e Deus deu sabedoria, que ele escreveu provérbio, escreveu várias passagens bíblicas, e ele foi o homem mais sábio e mais rico, porque a verdadeira sabedoria, ela vem de Deus. Então quando você está meditando na palavra de Deus, você está buscando conhecimento de Deus. E quem, aleluia, vai para o céu, quem vai morar no céu, ele não está perdendo tempo com coisas que não agradam a Deus, meu amado. Tem muitas pessoas que dizem que servem a Deus e ficam postando vídeo na internet falando mal de ciclano, de fulano, de bertano, em vez de estar meditando, jogando o tempo fora, perdendo, aleluia, o seu tempo com coisas e ainda escandalizando as coisas de Deus. Não, o cristão verdadeiro que quer morar no céu, ele não perde tempo com essas coisas, ele usa o seu tempo para glorificar a Deus, para exaltar a Deus. Ele não pode ser um instrumento de escândalo, ele não pode ser uma pedra de tropeço, não. Ele vai ser um instrumento de bênção através da vida dele, para as pessoas serem abençoadas. Ele tem que ser um instrumento de bênção nas mãos de Deus, né? Nós temos que ser um instrumento de bênção, assim como Jesus, ele era um instrumento de bênção nas mãos do Senhor. Nós também temos que ser exemplo. Então nós temos que ser um instrumento de bênção nas mãos de Deus, não ser uma pedra de tropeço ou através das nossas vidas. Porque quando uma pessoa posta um vídeo, meu amado, falando de A e de B, aí o pessoal vão começar a criticar. Então ele está sendo um instrumento de escândalo, né? E a Bíblia diz: ai daquele porque vem um escândalo, louvado seja Deus. Então o cristão verdadeiro, o prazer dele é meditar na palavra, é ler a palavra, é pregar o evangelho, né? É fazer a obra de Deus. E quando ele está pregando o evangelho, isso é
ordem de Deus, né? Primeiro que o Senhor disse assim: ide e pregai meu evangelho a toda criatura, quem crer será salvo, quem não crer será condenado. E a Bíblia diz que formosos são os pés daqueles que anunciam a boa nova, e sábio é aquele que ganha a alma. Então ele é sábio, ele usa o tempo dele para falar da palavra de Deus, para que através da palavra de Deus as pessoas se voltem para Deus, para que através da palavra de Deus as pessoas se arrependam dos seus pecados, para que através da palavra de Deus as pessoas mudem de vida, seja nova pessoa, nova criatura. Louvado seja o nome do Senhor. É isso que o cristão tem que fazer, meu amado, porque nós estamos vivendo já os últimos dias da igreja na terra. Jesus está voltando e não devemos perder mais tempo com as coisas desse mundo, com os prazeres desse mundo, não. O importante, meu amado, aleluia, eu sempre digo isso, você que está assistindo esse vídeo, nosso propósito aqui não é, aleluia, ganhar visualizações nem seguidor, não. Nosso propósito aqui é que pelo menos pessoas se voltem para Deus, pessoas que estão desviadas voltem para o caminho do Senhor, pessoas que ainda não aceitaram Jesus, que aceitem Jesus, pessoas que estão afastadas de Deus, que voltem para o caminho de Deus, aqueles que estão fracos, que venham a se fortalecer através da palavra, aqueles que estão caídos venham se levantar, aqueles que estão tristes venham se alegrar, para que ele venha ter prazer em voltar para Deus, em saber que fora do caminho de Deus nós não temos, aleluia, proteção, não temos bênção, mas nós no caminho de Deus, na presença de Deus, nós temos a bênção de Deus, nós temos, aleluia, a proteção de Deus, nós temos, aleluia, a nossa salvação, meu amado. Porque lá no mundo, aleluia, a Bíblia mesmo diz, se nós fosse do mundo, o mundo nos amaria. Você sabe por quê que o mundo nos odeia, não gosta de nós? A Bíblia está lá no Evangelho de João. Se nós fosse do mundo, o mundo nos amaria. Mas como nós não somos do mundo, o mundo nos odeia, porque agora nós somos luz. E a luz, ela incomoda as trevas. Nós somos sal. O sal dá sabor à vida daqueles que estão insosso. Então a luz, ela ilumina aqueles que estão nas trevas. E então nós temos que ser diferente, como está lá em Malaquias 3,18. Vereis a diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve, entre o justo e o profano, entre o santo e o pecador. Nós temos que ser nova criatura, como está lá em 2 Coríntios 5,17, que aqueles que estão em Cristo são nova criatura. As coisas antigas se passaram, eis que tudo se fez novo. Temos que andar em novidade de vida, temos que mostrar para o mundo que é maravilhoso você servir a Deus, que nós não servimos a Deus, aleluia, e temos uma vida vivendo triste, de cabeça baixa, não. Servimos a Deus porque através de Jesus Cristo nós tem a paz verdadeira, nós tem felicidade, nós temos alegria. Lembra quando Jesus diz: eu vos dou a minha paz, não como o mundo dá, porque a paz do mundo é passageira, mas a paz de Cristo é eterna. Deus, ele nos dá paz, nos dá alegria, ele nos traz conforto, nos dá segurança, nos dá proteção, aleluia. É por isso que nós servimos ao Senhor, louvado seja Deus. Eu quero deixar hoje essa mensagem, é uma mensagem curta, mas bem objetiva, porque o nosso propósito aqui é que através da palavra de Deus, você se aproxime mais de Deus, que Deus, aleluia, faça a obra na tua vida, que você se levante na presença de Deus, que você seja instrumento nas mãos de Deus, que Deus possa te usar, aleluia. Talvez você possa dizer: irmão, eu não sei pregar, eu não sei falar. A Bíblia diz que Moisés falou para o Senhor: Senhor, eu não sei falar, sou pesado de língua. O Senhor diz: foi eu que fiz a boca do homem. Jeremias diz: Senhor, não parte de uma criança. O Senhor diz: eu que fiz a boca do homem, eu colocarei as palavras na tua boca. A Bíblia diz lá no Salmo 84, aleluia, a Bíblia diz assim: abre bem a tua boca que eu te encho. É só tu abrir a tua boca que o Espírito Santo vai te usar, louvado seja Deus, aleluia. Então abre a tua boca, deixa Deus te usar. Quando você for pregar a palavra de Deus, faça uma oração, peça a direção de Deus. Deus vai te dar sabedoria, Deus vai te dar entendimento, Deus vai te capacitar. Sabe por quê? Porque Deus, ele não escolhe pessoas capacitadas, não. Deus capacita os escolhidos. Então você é um escolhido de Deus, você é uma escolhida de Deus. Deus quer te capacitar para você fazer a obra do Senhor. Deus precisa de mim, Deus precisa de ti. Você sabia que os anjos queriam pregar o evangelho? O Senhor disse: não deixou para nós, para os seres humanos. Então é uma honra você
pregar o evangelho. É, aleluia, maravilhoso. Foi, aleluia, algo tremendo que o Senhor deixou para nós, né? Pregar a palavra do Senhor, meu amado. Então eu tenho certeza que Deus, ele falou poderosamente ao meu e ao teu coração. E eu tenho certeza que essa mensagem aqui, Deus falou maravilhosamente ao teu e ao meu coração. E para encerrar, meu amado, eu quero fazer uma pequena oração, né? Você que muitas das vezes essa mensagem falou contigo, você que tem perdido o seu tempo com as coisas que não agradam a Deus, o Senhor, ele te diz, ele te dá uma oportunidade agora. Ele diz que hoje é o dia de ele fazer algo na tua vida. Então, eu peço a você, com toda humildade, curve a sua cabeça. Se você que ainda não é evangélico, mas eu oro que você venha para o Senhor, leia a Bíblia, busque a Deus, que você ore, curve a sua cabeça e diga: Senhor Jesus, eu reconheço que muitas das vezes eu tenho gastado meu tempo que é precioso, e usar, Senhor, para ler a tua palavra, para fazer a tua obra, para buscar a tua presença, para estar na tua presença, Senhor, e para, Senhor, fazer a tua obra pregando o evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Eu tenho certeza que desse vídeo você possa nos ajudar compartilhando esse vídeo com o maior número de pessoas. Como é que eu quero a sua ajuda aqui através desse vídeo? A minha ajuda que eu quero é que você pegue esses vídeos que nós estamos gravando, que você compartilhe com o maior número de pessoas, porque eu tenho certeza que se você fizer isso, Deus vai te abençoar. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas, e sábio é aquele que ganha alma. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, quando você faz isso, você está sendo um instrumento nas mãos de Deus, e eu tenho certeza que Deus não só vai abençoar a tua vida, vai suprir todas as tuas necessidades e vai te levar para o céu. Amém? Quero agradecer primeiramente ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. Que Deus abençoe você que está assistindo esse vídeo, essa live. Que Deus abençoe a tua casa, que Deus abençoe a tua família, que Deus abençoe a tua congregação, que você seja um instrumento nas mãos de Deus, que Deus possa te usar com autoridade, com unção, com poder, com glória, porque você é um instrumento nas mãos de Deus. Creia, você foi escolhido pelo Senhor. A Bíblia diz que não foi nós que escolhemos o Senhor, foi Ele que nos escolheu para ser diferente e fazer a diferença. Faça a diferença e Deus abençoará a tua vida. Amém? Deus abençoe a todos. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Deus abençoe a toda a igreja do povo de Deus e fica na santa paz, e até o próximo vídeo, se assim o Senhor nos permitir. Fica na paz, sua bênção vital.